Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Éder, sou criador desse canal chamado Na Ponta do Mouse e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto que, pelo menos pelo que eu tenho visto aí, pelo que eu tenho escutado, pelo que eu tenho conversado com as pessoas, não é um recurso do Excel que as pessoas tenham muito conhecimento sobre ele, mas que, na minha visão, é um recurso bem importante se aplicado, né, para uma necessidade correta, para um trabalho correto. Na verdade, a gente vai falar hoje sobre filtro avançado, que na verdade ele não tem muita semelhança com o filtro tradicional e convencional que a gente está acostumado a falar, porque esse filtro ele nos possibilita criar um relatório, né, numa planilha à parte, baseado em alguns critérios que a gente vai definir para ele. Eu vou colocar 6 exemplos sobre filtro avançado e no final desses 6 exemplos eu vou colocar um exemplo prático, né? Eu criei um formulário de cadastro de funcionário e vou demonstrar para vocês como que a gente faz a aplicação deste recurso num caso real, digamos assim. Então eu espero que você goste, tem a nossa vinheta agora e na sequência a gente vai para o nosso vídeo. Um abraço, obrigado! Fala pessoal, tudo bem? Então hoje, como eu falei na introdução desse vídeo, a gente vai falar sobre filtro avançado. Ele tem pouquíssimas semelhanças com o filtro tradicional, convencional, eu acho que 10% no máximo, e os 90% realmente são recursos completamente diferentes e como o próprio nome do filtro diz, né, como é um filtro avançado, ele também tem recursos avançados, possibilidades, N possibilidades. E aí teria realmente uma infinidade aí de maneiras aí de eu poder passar o filtro avançado para vocês. Eu vou passar 6 maneiras, né, de como a gente faz o filtro avançado. E para vocês terem uma ideia, como não é um recurso, né, que com certeza ele é tão divulgado, tão conhecido, eu trouxe aqui, eu montei um formulário aqui só para exemplificar para vocês como que a gente vai fazer a aplicação do que a gente vai aprender no vídeo de hoje neste formulário, ok? Então, primeiramente a gente vai ver todas as funcionalidades, como que a gente aplica, e aqui a gente vai aplicar ele num exemplo prático, digamos assim. Vamos pegar todos os exemplos que a gente vai fazer de uma base menor, uma base utilizada realmente para aula, e depois a gente vai pegar numa base maior, numa base, digamos aí, muito mais realista, por exemplo, muito mais próximo, né, do dia a dia de trabalho, e a gente vai aplicar nesse formulário aqui, ok? Vamos lá então para o nosso exercício. Então, na verdade, o que acontece? Como eu falei, a gente vai ver 6 maneiras de a gente poder aplicar o filtro avançado. E antes de aplicar o filtro, a gente precisa entender 3 coisas. Primeiro, entre a nossa base de dados, meu intervalo, que na verdade é esse, e o intervalo onde a gente vai estabelecer os critérios, precisa no mínimo ter 3 linhas acima, né, ou abaixo do último critério, ou seja, se a gente for colocar, e depois vocês vão entender por quê, no meu caso aqui, eu vou colocar, para vocês entenderem, para ter uma margem aqui, eu vou deixar algumas linhas, mas precisa ter no mínimo 3 linhas entre a nossa base e o último critério. Então, se eu tiver, por exemplo, um critério, meu último critério tem que ser aqui, porque abaixo daqui eu preciso ter 3 linhas vazias, ok? Esse é um primeiro pré-requisito. O segundo, que a gente tem uma base, enfim, independente do formato, independente dos nomes, a gente precisa ter uma base, um intervalo de dados. E depois que a gente precisa aqui ter o nome dos cabeçalhos, dos campos, das colunas em que a gente quer fazer o filtro. Não precisam ter todos, precisam ter os nomes das colunas onde a gente quer colocar o filtro, ok? Se for todos, a gente coloca todos. Se, por exemplo, aqui você quisesse filtrar apenas o tipo, então bastaria você deixar apenas o tipo aqui, ok? Sendo que se eu deixar os outros aqui do lado, mas eu não colocar argumentos para o filtro, também não tem problema, ok? Vamos lá então para o nosso primeiro exemplo. Então, assim, um último pré-requisito, uma última informação que a gente também precisa saber é que a gente vai colocar parâmetros exatos, a gente tem como colocar parâmetros exatos, a gente tem como colocar parâmetros de comparação, que são o quê? Que é o igual,
que é o diferente, simbolizado, né, pelo Vzinho para a direita e para a esquerda, que são essa marcação, né? Então esse é o maior, este aqui é o menor. Então os dois, juntando os dois, simboliza o diferente, e aí tem o maior ou igual, o menor ou igual. Então esses são indicadores de comparação. Como eu falei, a gente não vai usar todos eles, porque usar o maior, o menor, usar o diferente por si só, ele já exemplifica bem como que é o modelo, tá bom? Então, o primeiro critério que a gente vai usar é o igual, é o tradicional, né? Só que quando a gente trabalha com o valor exato, o valor preciso, a gente não precisa demonstrar ele com o sinal de igual na frente. Basta a gente colocar a informação aqui, né? Porque o filtro avançado vai entender. Vamos lá, na prática, como que isso funciona. Então, primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é, obviamente, escolher a opção. Então, a opção ela está aqui na guia dados, e na guia dados a gente clica em avançado, ok? Então, vamos lá. Aqui, para exemplificar, eu vou chamar sempre essas caixinhas de assistente, ok? Então, o que acontece? As informações, os exemplos, as condições que eu coloquei aqui, eu não vou tirar para a gente comparar se o que a gente está fazendo se está certo e baseado em qual parâmetro que a gente utilizou, ok? Então, na minha caixinha de assistente, o que eu vou fazer? A gente vai fazer essa primeira operação, que é onde a gente vai utilizar como critério, tá? Então, vale lembrar que a gente vai fazer o seguinte: a gente tem duas opções, e essa caixinha de assistente ela demonstra isso baseado nos parâmetros, nos argumentos aqui. A gente tem a opção de aplicar um filtro avançado com duas finalidades. Primeiro, fazer o filtro na própria base, ok? E aí se assemelha, aí seria os 10% de semelhança que eu falei com o filtro tradicional. A única diferença é que a gente não vai filtrar aqui na base, né? A gente vai usar um campo, né, de critérios. Esse seria os 10%. E os 90%, na verdade, é quando a gente cria relatórios. Então, esse é o objetivo principal desse nosso trabalho. É por meio do filtro avançado a gente criar relatórios em uma aba diferente. Então, vamos lá. O assistente, o que ele diz aqui? Primeira coisa, a gente precisa filtrar e dizer para ele se a gente quer filtrar a lista no local ou se a gente quer filtrar num outro local. Então, como primeiro exemplo aqui, a gente vai colocar para filtrar no local. Então, a gente vai deixar do jeito que está aqui. O intervalo da lista é o intervalo realmente da nossa lista aqui, que seria marcar esse nosso intervalo, ok? Vale lembrar que o seguinte: esta minha tabela, esse meu intervalo, ele pode ser nomeado. Então, eu vou sair dessa caixinha para eu mostrar para vocês como que a gente nomeia isso. Então, eu vou cancelar aqui, vou vir aqui na nossa base, vou demarcar a minha base, e aqui nesse campo eu vou dar um nome, né, para o meu intervalo. No caso aqui eu já nomeei, então se eu não tivesse nomeado eu poderia dar 2 cliques aqui, escrever o nome. A partir do momento que eu clico no Enter, eu já nomeei o meu intervalo, ok? No caso aqui eu já fiz isso, inclusive o meu intervalo ele está com o nome de meus dados aqui. Então, uma vez que eu nomeei e separo e clico nele, automaticamente ele define o meu intervalo, ok? Então, só recapitulando, se eu marco meu intervalo, clico aqui, ele escrevo o nome, ele já vai determinar qual é o nome do meu intervalo. Se ele já está nomeado, automaticamente quando eu marcar ele aqui, ele vai fazer o que aconteceu aqui. Ele já vai dar o nome do meu intervalo. Então, só voltei um pouco aí na explicação, né, para dizer para vocês que quando a gente clica aqui em dados, em filtro avançado, ele abre o meu assistente, e aqui quando ele me pergunta, você quer filtrar no local ou para outro local? E você coloca filtrar no local, ele vai fazer o filtro semelhante ao filtro tradicional, ou seja, na própria base. Então, como eu já tenho o meu intervalo demarcado aqui do A ao D, o que eu vou fazer? Eu vou clicar na minha setinha, vou apagar a minha informação e eu vou vir aqui novamente e vou marcar o meu intervalo. E volto aqui na minha seta, e vocês percebam que agora, ao invés dele ter o intervalo, ele tem aqui meus dados. Por quê? Porque foi o nome que eu dei para minha tabela,
entendeu? Uma outra alternativa também seria, vou cancelar aqui novamente. Então, eu venho aqui em dados, venho aqui em avançado, e aqui na hora que ele automaticamente assume qual é o meu intervalo, eu posso vir aqui e colocar meus dados. E ele já vai saber, ele já vai entender que quando eu escrever meus dados, eu estou me referindo a esta caixa aqui, ok? A este intervalo. No segundo campo aqui é meu intervalo de critério. Então, eu apago ou eu clico aqui na caixinha. E aí, o que eu faço? Aqui, o que acontece? No nosso primeiro exemplo, né, que é a nossa primeira condição, o único critério que eu quero estabelecer aqui é um valor exato para o campo tipo, ou seja, eu quero filtrar como se eu tivesse vindo aqui na minha tabela e estivesse vindo aqui e estivesse filtrando essa informação aqui. Mas como eu vou, na verdade, utilizar este critério, este é o meu intervalo de critério. Então, a própria sintaxe, o meu assistente, o meu argumento, ele vai sempre pedir essa informação. Esse é o primeiro exemplo. Talvez não seja tão claro, mas conforme a gente for evoluindo nos exemplos, isso fica mais claro para vocês, ok? Então, eu preciso definir aqui, seja na primeira, na segunda, na terceira linha, seja quantos critérios forem, mas eu preciso sempre me referir partindo deste meu cabeçalho. E eu vou descer em relação aos meus critérios abaixo. Por quê? Porque o Excel ele vai entender que se eu coloquei um critério embaixo de um respectivo cabeçalho, ele vai entender que eu quero filtrar nesta coluna, ou seja, na coluna tipo, tudo que é hortigranjeiros, por exemplo. Então, é isso que ele... É isso que a gente está dizendo para o Excel. Então, ok? Então, a gente clica de volta e aqui, como eu coloquei filtrar a lista no local, automaticamente ele desabilita o copiar para aqui. Uma outra opção que eu tenho é que se eu quisesse, eu poderia colocar aqui somente registros exclusivos. Então, ele pegaria, caso ele tivesse, por exemplo, aqui no caso de hortigranjeiros, eu quisesse definir um único registro, né, eu marcaria essa caixa para ele definir, baseado nos meus critérios, um único registro, tá, para essa seleção. Então, eu vou clicar em OK. Então, vamos ver o que ele fez aqui. Então, como eu coloquei para ele filtrar no local, o que ele filtrou aqui? As duas linhas, né, independente do resultado aqui. Então, só vamos verificar se ele bate aqui com a nossa informação aqui. Então, ele filtrou duas linhas, com o vendedor Cardoso Ribeiro, os valores 6.300, 6.400 e a região Sul e Centro-Oeste. Ok? Então, esses foram os dois filtros, então tá certinho aqui, ok? Eu vou limpar aqui o meu filtro, e aí a gente vai ver esse mesmo exemplo, só que agora com a opção dele filtrar isto fora da base original, fora do intervalo. Então, o que eu vou fazer? Vou vir novamente em dados, vou vir aqui em avançado. Novamente, aqui está o meu assistente e novamente a gente vai fazer para o mesmo exemplo. Então, só que ao invés de eu colocar aqui filtrar na lista local, que seja filtrar aqui, eu vou marcar para copiar para outro local. E aí eu posso definir tanto na minha base original quanto numa planilha à parte. No caso aqui, eu vou deixar aqui mesmo nessa base para ficar mais fácil da gente visualizar. Então, eu vou marcar o intervalo da lista que eu posso marcar aqui, como eu falei, ou eu posso vir aqui e escrever o nome, porque eu já dei um nome para esse intervalo. Mas, como eu já defini, eu vou deixar aqui e, novamente, eu vou aqui apenas apagar aqui, ou vou clicar na setinha e eu venho aqui e eu não preciso marcar, inclusive, os outros cabeçalhos. Se eu quero só filtrar esse, eu posso deixar simplesmente o meu cabeçalho e o meu critério marcado e marco na minha setinha novamente para voltar. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou marcar o copiar para outro local, porque independente de ser na minha planilha ou ser em outra planilha, não é na própria base. Então, e quando eu faço isso, ele me habilita essa caixinha para eu definir aonde que eu quero. Então, eu vou marcar aqui na minha linha 17, volto aqui na minha caixinha e vou clicar em OK.
E aí, o que acontece aqui? Ao invés dele filtrar essa informação aqui, ele filtrou a informação separada, e aí, para a gente validar com a primeira condição, a gente pode perceber que ele trouxe as mesmas informações. Qual é a diferença? A diferença é que ele gerou um relatório, vamos chamar assim, como eu anunciei no início do vídeo, ele criou um relatório baseado nos critérios que a gente definiu e não alterou a nossa base original. Foi isso que ele fez. A gente já conferiu aqui, viu que as informações conferem com a informação da nossa primeira condição, ok? Então, vamos lá, eu vou apagar essa informação novamente para a gente exercitar, fazer a segunda condição. Então, como vocês perceberam aqui na primeira, a única condição que a gente tinha colocado aqui era que no campo tipo ele tivesse hortigranjeiros. Na segunda condição, ele vai, além de ser hortigranjeiros, eu quero apenas filtrar se houver hortigranjeiros para o vendedor ribeiro, né? Então, nessa situação, nessa condição, é como se eu estivesse dizendo esta condição e esta condição, ou seja, como eu já dei um exemplo, no canal eu coloquei uma função, o se com a condição i, então eu fiz um vídeo também sobre condições aninhadas, funções aninhadas, e esse exemplo a gente pode dizer que é como se fosse condições aninhadas, critérios aninhados. Por quê? Porque para que ele me traga a informação, ele precisa trazer a informação, né, considerando que o meu tipo seja hortigranjeiros e que o meu vendedor seja o ribeiro. Apenas se atender às duas condições, não é uma ou outra, é uma e outra. Então, digamos que seria uma condição lógica do se e, ou seja, que atendesse às duas condições. Vamos por exemplo, que vai ficar mais claro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente pegar aqui os nossos dois exemplos aqui. Como eu falei, eu não preciso manter o sinal de igual na frente. Por quê? Porque eu estou trabalhando com uma informação exata, precisa. Ou seja, se eu colocar hortigranjeiro, porque não é nem maior, nem menor, nem diferente, é hortigranjeiro. Se eu colocar, então vamos fazer a mesma coisa aqui no vendedor. Eu colocar aqui Ribeiro, eu estou dizendo para o Excel que eu quero, além do tipo hortigranjeiros, eu quero vendedor ribeiro. Vamos lá para o nosso exercício da segunda condição. Então, novamente, venho na minha guia dados, venho em avançado, aqui em avançado no meu assistente, eu novamente vou marcar para copiar para outro local, porque eu não vou filtrar mais aqui nessa tabela, eu vou sempre filtrar num outro local. E aqui no meu intervalo da lista, eu vou vir aqui e, como eu falei, ou eu escrevo ou eu demarco aqui qual que é o meu intervalo. Agora, eu preciso do meu intervalo de critérios, também clico aqui na setinha e vou demarcar. Como eu falei, eu não preciso demarcar os 4 critérios. Basta eu marcar simplesmente os critérios que eu quero, né, como filtro, que eu coloquei condição para ele aqui, ok? Marco a minha setinha, volto novamente e aqui, novamente, copiar para, eu marco aqui a minha linha 17, clico na minha seta de volta, ok? Como eu também não quero registros exclusivos, eu não vou marcar minha caixinha aqui, eu vou marcar o ok. Então, vamos ver se confere com o nosso segundo exemplo aqui. Então, vamos lá. Eu pedi, né, eu coloquei como critério aqui que me trouxesse todos os casos, todas as linhas que fosse o tipo hortigranjeiros e que o meu vendedor fosse ribeiro. Então, vamos olhar na nossa tabela aqui. Então, hortigranjeiro está aqui. Agora, ribeiro, somente essa condição atende. Ou seja, que seja hortigranjeiro e que seja o vendedor ribeiro, apenas essa condição, ok? Tá entendido? Então, a gente vai evoluir. Se ainda não ficou claro, eu tenho certeza que até o final dos exemplos isso aí vai ficar bem claro aí para todo mundo. Então, novamente, eu vou apagar aqui o meu campo e vou repetir todos os exercícios. Vou repetir da mesma maneira, apenas o que vai mudar são as condições. Então, para a nossa terceira condição aqui, o que vai mudar? Eu vou manter o hortigranjeiros aqui, só que no meu campo de vendas aqui, eu quero que sejam vendas somente vendas que sejam menores que 6.400. Então, eu não quero mais o vendedor ribeiro, eu vou tirar. Para mim pode ser qualquer vendedor, mas desde que minhas vendas sejam menores, ou neste caso aqui, maior, né? Porque o sinal
da direita aqui, então maior do que 6.400. Então eu vou copiar essa informação. E onde que essa informação ela está? Ela está no meu critério vendas. Então eu vou colocar e deixar abaixo do meu critério vendas, porque é essa coluna que eu estou avaliando. Quando eu olho o tipo, é esta coluna que eu estou avaliando. Quando eu avaliei Ribeiro, é porque estava avaliando o vendedor aqui em cima também. Então vamos novamente para o nosso exemplo. Venho aqui em dados, filtro avançado. Novamente, clico aqui para marcar, para copiar para outro local. Venho na minha seta aqui para definir o meu intervalo. Marco novamente o meu intervalo aqui. Volto na seta. Esse procedimento não vai mudar independente da condição. Venho aqui no meu intervalo de critério. Desta vez, como ele está intercalado, eu vou marcar aqui. O que estiver vazio aqui, ele não vai considerar, ok? E agora, o que eu faço? Copiar para outro local. Novamente, eu venho e marco o local que eu quero aqui, ok? Clico em ok. Então, vamos ver se ele atendeu aí o critério. Ou seja, eu queria que aparecesse hortigranjeiro, mas somente para os casos que tivesse este tipo, mas que as vendas também fossem maiores, né? Vendas que fossem maiores que 6.400. Então, vamos ver se confere aqui, hortigrangeiros, que seja maior que 6.400, é apenas este caso aqui, ok? Então, ele realmente trouxe da maneira que eu coloquei no filtro aqui, tá bom? Eu espero que já esteja começando a ficar mais claro para vocês aí. A gente vai agora para nossa quarta condição. Então, a quarta condição aqui, só para fazer uma breve explicação, o que acontece? Nessa quarta condição, a gente está usando o hortigranjeiro e eu vou tirar, a gente vai usar o campo vendas, só que diferente, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai colocar numa linha diferente. O que isso quer dizer? Estou apagando a condição critério anterior e eu estou colocando agora, estou mantendo o tipo hortigrangeiros, estou mantendo, estou substituindo, na verdade, o meu critério de vendas, só que ao invés de colocar maior de 6.400, eu estou colocando menor do que 1.000 e estou colocando ele numa linha diferente. Quando eu coloco numa linha diferente, o meu critério passa a ser essa condição ou essa condição, né? Ou seja, se ele encontrar hortigranjeiro, ele vai trazer, se ele encontrar menor do que 1.000, ele vai trazer. Não necessariamente é este e essa condição, é essa condição, né? E essa condição, mas de critérios baseados em linhas diferentes. Ou seja, aqui, se ele desceu aqui, ele encontrou hortigranjeiro, ele vai trazer, independente de qualquer critério. Se ele vier aqui e encontrar qualquer venda menor do que 1.000, ele também vai trazer independente do critério, não precisa atender nenhum outro critério, porque a gente posicionou o critério e a condição numa linha diferente, tá bom? Então vamos lá para o nosso exemplo. Então eu venho aqui novamente, dados, filtro avançado, clico aqui para copiar para outro local, na primeira seta, defino meu intervalo novamente, clico na seta de novo, venho no meu intervalo do critério, novamente eu venho aqui na minha setinha, no intervalo já tinha feito isso, no meu intervalo de critério e marco novamente as minhas colunas e as minhas linhas que correspondam a critérios aqui, ok? Volto na seta e na sequência eu venho aqui, marco copiar para outro local e aqui marco aqui na minha célula 17, onde eu estou copiando todos os outros. Volto aqui e clico em OK. Então vamos lá, vamos ver se ele fez exatamente da maneira que eu pedi para ele. Então eu disse que eu queria qualquer registro que tivesse hortigrangeiros, mas eu também queria qualquer registro que fosse menor do que 1.000. Então vamos lá, ele trouxe, o hortigranjeiro, independente de qualquer outro critério, e me trouxe mais um registro aqui em cima, porque eu pedi que ele me trouxesse qualquer linha, qualquer registro que também fosse menor do que 1.000. E aí ele trouxe essa linha, que é o único caso menor do que 1.000 aqui na minha condição, ok? E aí agora a gente vai para a nossa quinta condição, nosso quinto exemplo aqui. Nesse quinto exemplo, o que ele está dizendo? Eu quero apenas que me traga registros que seja diferente de hortigrangeiros, ok? Então, como que a gente faz essa
essa busca, essa pesquisa. Então, eu apago a informação aqui e aqui no argumento eu vou colocar aqui o sinal do menor e do maior, que é o que exemplifica para mim que isso aqui é diferente. Simplesmente assim. Então, eu quero que ele me traga tudo que é diferente de hortigranjeiro e eu vou apagar novamente o registro aqui. Ok? Eu vou novamente em dados, em filtro avançado, venho aqui copiar para outro local, escolho o meu intervalo de dados, venho na minha segunda, escolho o meu critério. Como eu falei, basta eu marcar o cabeçalho e o critério, um embaixo do outro, se for o único que tem. Volto aqui e vou marcar para onde eu quero copiar essa informação e vou clicar em OK. Então vamos ver o que ele trouxe aqui para gente. Então ele trouxe aqui bebida, carne e perfumaria. Por quê? Porque eu pedi para que ele me trouxesse qualquer coisa diferente de hortigranjeiros. Então agora a gente vai para a nossa última condição, né, que é uma condição um pouco diferente dessa daqui, mas e que a gente consegue fechar. E mesmo assim, apesar da gente ter visto aí 6 condições, teriam muito mais condições para a gente poder ver, mas o vídeo ficaria bem mais longo, ficaria mais cansativo, mas provavelmente eu estou me programando aí para fazer lives e com certeza eu posso incluir, se eu perceber que tem bastante demanda para esse assunto, bastante interesse sobre esse assunto, eu posso fazer uma live abordando os outros critérios, porque além desses critérios aqui, a gente também pode, por exemplo, tratar com caracteres coringas, por exemplo, tá? Como o ponto de interrogação, o asterisco, por exemplo, a gente pode utilizar esses caracteres coringas para a gente poder utilizar aqui no filtro também. Então, vamos lá para a nossa última condição. A nossa última condição, ele fala sobre critérios, que é o seguinte: eu vou manter hortigranjeiros aqui, ok? Então, vou manter ele como exato aqui. Só que, além dessa condição, eu vou colocar mais 2 condições para vendas. Então, eu vou querer, além de hortigranjeiros, eu vou querer que as vendas sejam maiores, ok? Então, vou colocar aqui, ó, maior que 6.400 e que seja menor do que 6.600. Então, eu quero um intervalo, na verdade, né? Eu quero aquilo que está no intervalo seja maior de 6.400 e menor do que 6.600. E para isso, como eu tenho uma coluna só, o que eu preciso fazer? Na verdade, eu preciso ter mais uma, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou acrescentar mais uma coluna aqui e eu vou copiar essa informação aqui para cá, para que eu tenha aqui, por exemplo, tá? Para que eu tenha 2 colunas de critério com vendas, tá? E uma de região normal, como eu tinha. Por quê? Porque eu preciso colocar, neste caso, como é o intervalo, eu preciso colocar os 2 na mesma linha. Porque, como eu falei, esta condição da mesma linha na condição lógica, é a condição E, que seja, tem que ser hortigranjeiros e essas condições, ok? Então, vamos lá. Então, aqui eu vou novamente apagar meu último trabalho. Vou vir aqui novamente em dados, vou vir em avançado, vou marcar aqui para copiar para outro local. Defino aqui qual é o meu intervalo. Defino aqui qual é o meu intervalo de critério. E aí eu vou marcar todos os critérios que eu defini e vou marcar aqui também para onde que eu quero copiar. Então, novamente, vou copiar para o mesmo local aqui e eu vou clicar em OK. Então, vamos ver se ele entendeu aqui a nossa busca aqui. Então, eu queria que ele pegasse todo mundo que era hortigranjeiros, mas que fosse maior do que 6.400. Então, vamos lá, 6.328 não é maior do que 6.400, mas o valor de baixo é maior que 6.400 e menor que 6.600. Então, ele me traz a informação aqui, ok? Então, as condições foram essas. E aí, como eu falei, como eu prometi no início da aula, a gente vai ver como aplicar isso numa situação real. Vamos chamar de uma situação real. Então, o que acontece? Eu tenho a minha folha de ponto aqui, ok? Então, na minha folha de ponto, o que eu posso fazer? Vamos imaginar que eu tivesse um cadastro de funcionário e que eu quisesse trazer de uma base qualquer, eu quisesse trazer uma relação de informações baseado
num funcionário, no caso aqui o Pedro, por exemplo. Então, o que eu teria que fazer nessa condição? Primeira coisa, eu preciso vir aqui. Eu já tinha feito um teste antes, então eu venho aqui na minha base, por exemplo, demarco. Então eu vou começar com o meu filtro avançado aqui. Então eu marco meu filtro avançado e vou fazer exatamente aquilo que a gente falou. Então vem aqui copiar para outro local, vem aqui no meu intervalo da lista. Então antes a gente estava fazendo o exercício baseado nesta base pequena que ficava mais fácil para a gente avaliar, mas dessa vez eu estou vindo aqui num outro cadastro, que é um cadastro que eu também montei para a gente avaliar e fazer aquele teste. Então eu vou marcar aqui, então eu seguro Ctrl Shift, seta para baixo, seta para direita para marcar toda a minha área. Volto aqui no meu intervalo, venho aqui no meu intervalo de critério. Eu quero fazer o seguinte, aqui no meu intervalo de critério, o que eu fiz? Como o critério ele tem que estar abaixo do cabeçalho. Então, eu criei uma variável aqui do lado para ficar mais fácil. Então, eu quero como critério aqui o nome Pedro da Silva, ok? E eu quero copiar para onde? Eu quero copiar para essa nossa base aqui. Então, eu vou descer aqui e eu quero posicionar exatamente o meu resumo nesta posição, né? Eu não quero registros exclusivos e quando eu clico em OK, ele traz as informações do Pedro, que estava no meu cadastro, para a minha folha, sei lá, como se fosse uma folha de ponto, uma folha de cadastro, enfim. Tá? Então, eu trouxe esse exemplo, que é para ficar mais claro, para entender como que a gente poderia aplicar, né, o nosso exercício no exemplo prático. Então, acho que esse seria uma das situações. Se você tivesse um cadastro de funcionário, uma base qualquer, onde você quisesse trazer abaixo de uma determinada linha informações relativas apenas àquele determinado critério, neste caso a gente utilizou o funcionário Pedro aqui, a gente tem como fazer isso. E futuramente eu vou publicar mais conteúdo sobre macros no nosso canal, e a gente conseguiria inclusive colocar esse trabalho que a gente fez numa macro, e toda vez que eu apertasse esse botão, ele executaria isso baseado num critério que a gente escolheria aqui. No caso desse formulário modelo que eu coloquei aqui, eu poderia escolher aqui, por exemplo, uma relação aqui de todos os funcionários da minha caixinha, e baseado nessa caixinha, né, eu poderia clicar no botão e ele já carregaria. Né? Por enquanto, eu não finalizei esse formulário, então eu não tenho nem como deixar ele disponibilizado para vocês, porque eu estou ainda fazendo alguns trabalhos. O objetivo foi realmente deixar um exemplo aqui do que a gente viu aqui nos nossos exercícios, como que a gente poderia fazer a aplicação disso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês já tenham, né, um exemplo, uma situação onde vocês possam fazer a aplicação disso. Se não tiver, vocês já sabem, né, do que é possível, né, fazer com este recurso, e espero que em breve, né, vocês possam fazer o uso legal aí dessa ferramenta, tá bom? Como eu sempre digo, agora vamos para a sessão agradecimentos. Então, muito obrigado por você que ficou até aqui, que assistiu meu vídeo até esse momento. Como eu digo sempre, o que a gente tem de mais precioso é o nosso tempo, e vocês tiveram, né, esse tempo aí me prestigiando no meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero realmente que você seja inscrito no meu canal, mas se você não é inscrito no meu canal, mas você ficou aqui, é porque de alguma maneira esse conteúdo te interessou, então me prestigia, vai lá no meu canal, se inscreva no meu canal, aciona o sininho para que vocês sejam notificados toda vez que eu publicar conteúdo. Lembrando que eu publico conteúdo 2 vezes por semana, e a partir da semana que vem eu vou fazer uma live toda quarta-feira, eu vou fazer uma live, então, e se possível compartilha com os amigos, que eu acho que a maneira mais importante que vocês têm aí de me prestigiar é compartilhando esse conteúdo com os amigos, com as pessoas que possam, porventura, se interessar também nesse tipo de assunto, tá bom? Obrigado e até o nosso próximo vídeo.